Oi, gente, beleza? Quanto tempo eu não posto aqui no canal. Mas hoje vou falar sobre um assunto muito bacana e que interessa a todos, que é o tema da monografia ou do trabalho de conclusão de curso. Isso mesmo, esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje e eu vou trazer a expertise que eu tenho, né, a, em relação à minha participação como avaliadora de bancas de monografia. Eu já participei de 34 bancas de monografia e eu tenho 3 anos de formada. Então, assim, é um número bem expressivo da minha participação nessas bancas. E, além disso, eu também já passei, eu já fui aluna, então eu sei como é que funciona aí essa questão de você estar sendo avaliado em uma banca de monografia, porque afinal eu também já defendi a minha. Defendi a minha no primeiro semestre de 2022 e não só passei por uma banca de monografia, né, de TCC, como também defendi a minha dissertação de mestrado. Passei por uma banca de mestrado que é muito mais rígida do que a monografia. Então, eu tenho tanto essa expertise como avaliadora de bancas, como a expertise como aluna, como pessoa que já passou por essas bancas. Então, nesse vídeo, eu vou dar para vocês alguns insights sobre como arrasar na apresentação e outros insights também sobre a estrutura da sua apresentação. Eu vou falar com vocês qual que é a melhor forma de você apresentar sua monografia ou trabalho de conclusão de curso. Eu vou destrinchar ali o que você deve seguir na sua apresentação, na estrutura da sua apresentação. E então continue aí acompanhando o vídeo e não se esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo para os seus amigos que também estão passando aí por essa fase de defender TCC. Então vamos lá. Inicialmente eu queria dizer que todo mundo que forma tem que passar por isso. Então, fique tranquilo, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, isso faz parte, todo mundo que se gradua, que faz um bacharelado, né, tem que passar por uma monografia. Então, fique tranquilo que isso faz parte do processo ali e que os avaliadores da banca, eles estão ali para te ouvir. Eles estão muito curiosos, eles estão muito na expectativa para saber o que você escreveu, o que você desenvolveu. Então, ficar nervoso faz parte. Eu brinco que se você não fica nervoso, você é um robô, você não tem ali aquela ansiedade, você é um robô, mas que também é necessário essa ansiedade faz parte. Então, ficar nervoso é normal, mas no dia da banca, saiba que os avaliadores eles estão ali querendo te ouvir. Eles querem entender ali o que você escreveu, quais são suas ideias. Então, a gente que está na banca está muito na expectativa, a gente quer entender o que você pesquisou. Então, não fique nervoso, mas também não se mate por isso, não fique extremamente ansioso. O frio da barriga faz parte, mas ele é necessário e nós avaliadores queremos te ouvir. Então, o primeiro insight é esse. Fica nervoso faz parte, mas nós queremos que você se brilhe, que você arrase, porque a gente quer te ouvir, a gente quer escutar as suas ideias, a gente está muito aberto a escutar a ideia dos nossos alunos. E vamos lá, o que a banca espera, né, gente? O que a banca espera? Bom, eu como avaliadora, eu espero que o seu trabalho seja metodologicamente bem coeso, ele tem uma metodologia bem estruturada. Então, assim, eu bem que o conteúdo não importa tanto. Na verdade, o conteúdo importa. O conteúdo não pode estar errado. Mas, pra mim, claro, como avaliadora, entendo que o que importa é ter uma boa metodologia. Que o trabalho seja coeso, tanto no sumário, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. Então, assim, eu prego muito por essa metodologia coesa. Então, o trabalho ele tem que ter ali um bom marco teórico, tem que ter o problema definido, a hipótese bem definida, sendo que isso eu entendo que a hipótese e o problema devem estar contidos ali na introdução do seu trabalho.
Então, na sua escrita, você deve explicitar qual é a hipótese, qual é o problema, logo na introdução do seu trabalho. Então, a introdução ali, na introdução da parte escrita, deve ter ali o que é o problema e o que é a hipótese. E no seu trabalho, eu espero que você tenha seguido isso na parte escrita. Dito isso, agora eu vou falar sobre a estrutura ideal para a sua apresentação. Porque não basta a gente ter ali um bom trabalho escrito e não ter uma boa apresentação. Porque na avaliação do TCC, o que conta bastante é a apresentação também. Não é só a parte escrita, mas a apresentação também conta bastante. Então, eu sugiro que você siga uma estrutura. Então, primeiramente, você vai cumprimentar a banca, claro, seja educado, cumprimente, dê boa tarde para os seus avaliadores. Depois você vai dizer o seu tema e o seu título. E eu sugiro que, posteriormente, você justifique ali a escolha do seu tema de pesquisa, fale por que você decidiu pesquisar esse tema, se é um tema mais pessoal, ou se é um tema que você tirou a ideia a partir da indústria. Então, assim, tem que justificar a escolha da sua pesquisa. Justificar a escolha do tema da sua pesquisa. Aí pode ser por um motivo pessoal, ou profissional, ou uma lacuna de pesquisa, não sei, mas a justificativa, logo no início da apresentação, eu entendo que ela dá ali um ar de curiosidade, desperta o ar de curiosidade para os avaliadores começar falando disso. Então, primeiro cumprimente a banca, diga seu tema e seu título, e depois a justificativa. Posteriormente, você vai introduzir o tema. Você vai começar falando, porque meu tema surge a partir de uma lacuna de pesquisa, conta ou então faz um panorama histórico do seu tema. E nessa introdução, você fala o seu problema de pesquisa e sua hipótese. Você fala ali faz uma introdução, um panorama histórico, ou destrincha alguma lacuna de pesquisa e fala o seu problema e sua hipótese. Lembrando que o problema de pesquisa ele deve se dar por forma de pergunta e a hipótese é como você responde a essa pergunta, como você responde a esse problema de pesquisa. Posteriormente, você vai falar sobre a sua metodologia, sobre como você pretende destrinchar essa hipótese, sobre como você pretende investigar essa hipótese. Então, aí você fala sobre sua metodologia, se é bibliográfica, se é um estudo empírico, dentre outros. E, posteriormente, você conclui a apresentação, você fala qual é a contribuição da sua pesquisa para a academia, ou a possibilidade de continuar esse tema em um possível mestrado ou em um doutorado. Então, você ali fala se sua pesquisa pode continuar ou não. Beleza? E vamos lá, vamos retomar. Primeira coisa, você vai cumprimentar a banca, depois você vai dizer seu tema e o título, depois você vai justificar ali o seu tema de pesquisa, a escolha do seu tema de pesquisa. Depois, você vai introduzir o tema e dentro da introdução você vai falar sobre o problema e a hipótese, depois a metodologia e, por fim, a conclusão. Lembrando, gente, que essa é uma estrutura para uma apresentação ali de mais ou menos 10 minutos, que é mais ou menos a média ali das apresentações de TCCs, lembrando que varia de faculdade para faculdade, mas a média ali de uma apresentação uma apresentação de TCC são 10 minutos. Então, você vai seguir isso que eu te falei, pensando, né, numa apresentação de 10 minutos. Beleza! Agora que você já apresentou seu TCC, já sabe ali que a ansiedade faz parte e que todo mundo passa por isso, e já apresentou seu TCC, agora é a hora das perguntas. Isso mesmo. Você apresentou, agora é a hora das perguntas. A questão é, a gente nunca vai saber quais são as perguntas. Nunca saberemos de antemão quais são as perguntas da banca. Só que, normalmente, gente, nós avaliadores, a gente normalmente não foge muito ali do que está escrito no trabalho, no conteúdo do trabalho. Então, a gente vai fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o conteúdo, ou que fuja muito do conteúdo, não.
Normalmente as perguntas têm muita relação com o que está presente ali no conteúdo do trabalho. Então, tenha seu trabalho na ponta da língua, leia e releia várias vezes para você ter sucesso ali na arguição. Claro, como avaliadora, eu gosto de questionar sobre a estrutura do trabalho, sobre a metodologia, sobre o marco teórico. Eu gosto de perguntar se a pessoa conseguiu se conseguiu corroborar, se o trabalho corroborou com a hipótese ou não. Eu gosto de fazer essas perguntas mais metodológicas. E o que eu já percebi dos outros professores avaliadores é que eles também gostam de fazer essa análise metodológica sobre o trabalho de conclusão de curso. Então, assim, essa questão de ter uma boa coesão metodológica, pelo menos para mim, e o que eu já notei de outros professores, é muito importante. Mas lembrando que o conteúdo também não pode estar errado. E depois das perguntas, né, aí vem as respostas. Você vai responder ali o que você acha pertinente de falar ou não. Mas lembrando que falar que você não sabe responder as perguntas é algo muito não factível de ocorrência. Porque a maioria das vezes, quando você não sabe responder uma pergunta, é porque a pergunta fugiu muito do objeto do seu trabalho, do objeto da sua pesquisa. Então, assim, caso você não saiba responder, você pode falar que e tenha fugido eventualmente, de fato, tenha fugido do objeto da sua pergunta. Você pode responder que não sei responder porque isso fugiu ali do meu objeto, do meu aspecto do que eu pesquisei, mas só se realmente for uma pergunta nesse sentido, porque se você não souber mesmo, aí, né, é legal ser transparente, falar que vai pesquisar depois, dentre outros. Aí, depois disso, feita a apresentação, feita a superarguição, feitas as respostas, a banca vai se reunir, vai deliberar ali sobre a nota e vai te falar a nota e vai falar se você foi aprovado ou não. Lembrando que quem seguiu essas dicas aqui, com certeza vai tirar 100. Tô brincando, não prometo, mas tem uma grande chance de tirar 100. E depois é partir pro abraço. Se você foi aprovado, é claro, você parte pro abraço e comemora aí sua aprovação no TCC. Beleza, gente? Foi isso. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seu amigo que também tá aí nervoso com o TCC. Beleza? Tchau, muito obrigada.